E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aulinha aqui no canal do Artes em Linha. Então, para quem não me conhece, me chamo Daniela Victor, sou artesã e professora aqui do canal. Sejam todos bem-vindos ao Artes em Linha. No vídeo de hoje, vamos trabalhar esses polvozinhos aqui, ó. Foi trabalhado os dois com a mesma técnica, só que com linhas diferentes. Então, nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês o passo a passo completo, que é muito fácil e rápido de fazer. Apesar de os dois ter feito com a linha diferente, esse aqui foi com a linha amigurumi tradicional e esse aqui com a linha amigurumi soft, os dois ficaram do mesmo tamanho, com 25 centímetros de altura. A diferença, se vocês verem, é na cabeça. A cabeça com o amigurumi soft ficou maior do que com o amigurumi tradicional. Ele também é um chocalho. Tem uma surpresa para vocês, então vai ter que assistir o vídeo por completo para conferir qual é a surpresa que eu tenho para vocês nesse vídeo. Esse brinquedo tem o intuito de deixar as crianças mais seguras e confortáveis. Eu tenho certeza que as suas clientes vão amar. E aí, vocês gostaram? Então, apoie o nosso canal a trazer mais conteúdos como esse para vocês, deixando o seu like, compartilhando esse vídeo e fala aqui nos comentários o que você achou dessa aulinha. Você também pode seguir a gente em outras redes sociais, como o Facebook e o Instagram. O link vai estar aqui na descrição do vídeo, onde também eu vou deixar a lista de material por completo para você fazer o seu polvo e todas as informações que você precisa saber sobre o nosso projeto. Você também pode se tornar membro do Clubinho Artes em Linha. Clica nesse botão que está aqui embaixo no vídeo, seja membro e se torne membro do nosso clubinho. E se você caiu de paraquedas aqui no Artes em Linha e gosta desse nicho amigurumi que tem uma renda extra todo mês com essa técnica, basta se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação, que sempre que rolar aula nova chega a notificação para você. Iniciar a nossa aulinha, vamos trabalhar esse polvo muito fofo, olha como ela ficou linda. E ela também, ó, é um chocalho. Eu trabalhei ela com a linha amigurumi tradicional, mas vou usar nessa aulinha a amigurumi soft, para mostrar para vocês que vocês podem fazer o mesmo projeto com outras linhas também. Vamos iniciar primeiro pelo chocalho. Gente, esse chocalhozinho que eu vou fazer com vocês, esse potinho aqui é aqueles potinhos que a gente compra para decorar a festa infantil, que a gente coloca aqui um adesivo no tema da festa. Então, vou pegar aqui umas miçanguinhas, vou colocar aqui dentro, pode ser qualquer miçanga. Eu tô usando umas perolazinhas, mas pode ser qualquer miçanga. Eu aconselho que seja mais ou menos nesse tamanho, né, para fazer bastante zoada. Cola instantânea, da sua preferência, tá? Vou passar aqui, ó. É bem fácil de fazer. Se você tiver já aquele chocalhozinho pronto, também serve, tá? Como eu não tenho um chocalhinho pronto, eu vou fazer o meu. Então, passei aqui a cola instantânea. Vou botar aqui na minha peça. E o chocalhinho, ó, já tá pronto. Então, vou deixar ele aqui reservado. Vou iniciar agora a cabeça. Essa aqui é a linha Amigurumi Soft 3116. Na descrição do vídeo tá toda a lista de material. Vou iniciar aqui com o anel mágico. Então, eu vou contornar aqui, ó, o meu dedo. Vou segurar aqui o fio para guiar. Vou utilizar a agulha 3. Vou introduzir aqui. Puxo o fio que vem no novelo. E tá pronto o meu anel mágico. Dentro desse anel mágico, eu vou trabalhar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Vou puxar esse fio menor aqui. Aperta bem. Vou pegar um outro fio, que é para marcar o início das carreiras, mas você pode usar um marcador ou um clipe, o que você achar melhor para marcar suas carreiras. Vou passar aqui, ó,
e vou iniciar minha carreira 2. Na minha carreira 2, eu vou trabalhar um aumento para cada ponto de base. A minha base é 6 pontos, então eu vou trabalhar 6 aumentos. Então, venho aqui no primeiro ponto e vou trabalhar 2 pontos baixos no mesmo ponto. É o meu primeiro aumento. No segundo ponto, 2 pontos baixos no mesmo ponto. Já tô com 2 aumentos. No terceiro ponto, a mesma coisa. 2 pontos baixos. Então, já tenho 3 aumentos. 4, 5 e 6 aumentos. E essa carreira ficou com 12 pontos baixos. Vamos agora trabalhar a carreira 3, e na carreira 3 eu vou trabalhar no primeiro ponto um ponto baixo, no segundo ponto eu vou fazer um aumento, que é 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. No terceiro ponto, um ponto baixo, e no quarto ponto eu vou trabalhar um aumento. Então, eu vou trabalhar nessa carreira um ponto e um aumento por 6 vezes, já fiz 2, falta 4, e essa carreira vai ficar com 18 pontos. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a minha carreira de número 4, trabalhando 2 pontos e um aumento. Novamente, 2 pontos e um aumento. Vou repetir esse processo de 2 pontos e um aumento por 6 vezes, já fiz 2, falta 4, e essa carreira vai ficar com 24 pontos. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a carreira de número 5, trabalhando 3 pontos e um aumento. Novamente, 3 pontos e um aumento. Vou repetir esse processo de 3 pontos e um aumento por 6 vezes, já fiz 2, falta 4, e essa carreira vai ficar com 30 pontos. E a minha carreira, vou iniciar agora a minha carreira de número 6, trabalhando 4 pontos e um aumento. Novamente, deixa eu só soltar aqui. Quatro pontos e um aumento. Vou repetir esse processo de 4 pontos e um aumento por 6 vezes, já fiz 2, falta 4, e essa carreira vai ficar com 36 pontos. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a minha carreira de número 7, e nessa carreira eu vou trabalhar 5 pontos e um aumento. Novamente, 5 pontos e um aumento. Vou repetir esse processo de 5 pontos e um aumento por 6 vezes. Já fiz 2, falta 4, e essa carreira vai ficar com 42 pontos. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a minha carreira de número 8, e na carreira 8 eu vou trabalhar 6 pontos. Então, aqui eu já tenho 4, 5 e 6. E um aumento. Novamente, 6 pontos. Já tenho aqui 3, 4, 5 e 6. E um aumento. Vou repetir esse processo de 6 pontos e um aumento por 6 vezes. Já fiz 2, falta 4, e essa carreira vai ficar com 48 pontos. É a minha carreira, agora eu vou iniciar agora a carreira de número 9, e na carreira 9 eu vou trabalhar 48 pontos baixos. Porque eu tô fazendo essa carreira com a mesma quantidade de pontos da carreira anterior. Porque eu quero a cabeça do meu polvo oval. Se eu continuar só fazendo aumento, ela vai ficar redonda. Mas aí eu quero esse formato, então eu tô trabalhando essa carreira sem aumentos. Vou concluir e já volto. E a minha carreira, vou iniciar agora a minha carreira de número 10, e na carreira 10 eu vou trabalhar 7 pontos. Então, aqui eu já tenho 4, 5, 6,
e 7. E um aumento. Novamente, 7 pontos. Já tenho aqui 3, 4, 5, 6 e 7. E um aumento. Vou repetir esse processo de 7 pontos e um aumento por 6 vezes. Já fiz 2, falta 4. E essa carreira vai ficar com 54 pontos. E a minha carreira, vou iniciar agora a carreira 11. E na carreira 11 eu vou trabalhar 54 pontos baixos. Então, vou concluir e já volto. Concluí aqui a minha carreira, eu vou iniciar agora a minha carreira de número 12. E nessa carreira eu vou trabalhar 8 pontos baixos. Então, aqui eu já tenho 4, 5, 6, 7 e 8. E um aumento. Novamente, 8 pontos. Já tenho aqui 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E um aumento. Vou repetir esse processo de 8 pontos e um aumento por 6 vezes. Já fiz 2, falta 4. E essa carreira vai ficar com 60 pontos. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a minha carreira de número 13. E a partir da carreira 13, eu vou iniciar uma sequência de 9 carreiras, cada uma com 60 pontos baixos. Então, aqui eu vou trabalhar da carreira 13 até a carreira de número 21 e volto para continuar. Concluí aqui a minha sequência. Antes de continuar, eu vou colocar o olho no lugar e fazer a primeira parte do bordado. Então, para essa linha Amigurumi Soft, eu vou usar o olho no tamanho 13. Para a linha Amigurumi, eu vou usar no tamanho 11, tá? Você pode até usar o 13 na linha Amigurumi também. Então, vou colocar aqui o olhinho entre as carreiras 17 e 18. Coloco o meu primeiro olho. Vou contar aqui 11 pontos. Então, aqui, ó, coloquei meu olhinho aqui. No ponto seguinte, eu começo a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No de número 12, eu coloco o meu segundo olhinho. Agora, eu vou iniciar o bordado, vou utilizar a linha Amigurumi na cor branca e a linha Soft na cor rosa pink. Esse aqui eu fiz o bordado com a linha Amigurumi todo, tá? Vou iniciar aqui com a cor branca. Vou introduzir aqui por baixo. Vou sair aqui em cima, né? Entrar aqui em cima. Deixo reservado aqui, ó. Agora, eu vou pegar o fio rosa. Vou introduzir aqui embaixo, ó, no mesmo espaço que eu introduzi o fio branco, ó, no mesmo cantinho. Vou deixar um espaço aqui para finalizar. Vou contar a partir desse ponto aqui, ó. 1, 2, 3, no de número 4. Eu vou entrar com a minha agulha e vou voltar aqui para o início. Novamente. E agora eu vou entrar e vou sair aqui dentro. Organiza para ficar bem bonitinho o bordado. Vou dar um nozinho nesse rosa primeiro. E corto. Você pode deixar ele aqui dentro. Agora, antes de amarrar esse branco, eu vou botar a trava. Então, vou fazer o quê? Vou abrir aqui, ó. Vou empurrar até o final o olhinho. Vou pegar a trava. E vou dar todos os cliques, ó. Até embaixo. Agora, eu vou puxar aqui, ó, as perninhas do fio branco. Vou puxar até ele vir aqui pro cantinho do olho, ó.
Cuidado na hora de puxar para ele não entrar para debaixo do olho. Agora eu vou dar um nozinho nessas pontas aqui, ó. E um olhinho já tá pronto. Vou repetir esse mesmo processo nesse olhinho aqui e já volto. Concluir aqui o outro lado e olha como o bordado ficou fofo, gente. Gente, tenha muito cuidado na hora de você fazer o seu amigurumi em relação aos olhos. Tem muita gente que faz um amigurumi tipo uma cabeça muito grande e o olhinho muito pequeno. Fica desproporcional para a sua peça. Então, sempre, quando tá fazendo a peça, ela vai medindo o olhinho, colocando assim no rostinho para ver se ele vai ficar legal no rostinho da sua boneca, tá? Porque, ó, diferença aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é um tamanho 11, mas se você prestar atenção, essa cabeça tá maior que essa cabeça aqui. Então, tive que colocar um olhinho maior para não ficar desproporcional para o meu povozinho. Agora eu vou iniciar minha carreira de número 22. E nessa carreira eu vou começar com 8 pontos. Tenho aqui já 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E uma diminuição. Agora, novamente, vou trabalhar 8 pontos. Então, aqui eu já tenho 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E uma diminuição. A diminuição é a alça da frente do primeiro e do segundo ponto. Passo o fio pelas duas alcinhas e completo meu ponto baixo. Vou repetir esse processo de 8 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Já fiz duas, falta 4 e essa carreira vai ficar com 54 pontos. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a carreira 23. E a partir da carreira 23, eu vou fazer uma sequência de 2 carreiras, cada uma com 54 pontos baixos. Então, eu vou trabalhar a carreira 23 e a carreira 24 e já volto. Concluí aqui a minha sequência, vou iniciar agora a minha carreira de número 25, trabalhando 7 pontos baixos. Já tenho aqui 3, 4, 5, 6 e 7. E uma diminuição. Novamente 7 pontos. Já tenho 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E uma diminuição. Vou repetir esse processo de 7 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Já fiz duas, falta 4. E essa carreira vai ficar com 48 pontos. E a minha carreira, vou iniciar agora a minha carreira de número 26. E nessa carreira eu vou iniciar com 3 pontos. E uma diminuição. Agora, eu vou trabalhar 6 pontos. Então, aqui eu já tenho 2, 3, 4, 5 e 6. E uma diminuição. Vou repetir esse processo de 6 pontos e uma diminuição por 5 vezes. Já fiz uma, falta 4. E vou finalizar minha carreira com 3 pontos baixos. E essa carreira vai ficar com 42 pontos. Por que eu fiz 3 pontos de início? Porque eu não quero que as minhas diminuições batam perto uma da outra. Assim evita ficar tão marcado a nossa peça. Então, todas as carreiras que o número é par, eu divido a primeira parte em duas. No caso aqui, essa carreira era para trabalhar 6 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Então, a primeira parte eu fiz 3 pontos e vou finalizar com 3 pontos. E aqui vai ficar 6 pontos e uma diminuição. E essa diminuição não vai bater com essa daqui, ó. Vai ficar separado uma da outra e a nossa peça não vai ficar tão marcada. E a minha carreira, vou iniciar agora a carreira 27. E na carreira 27 eu vou trabalhar 42 pontos baixos. Então, eu vou concluir e já volto.
Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a minha carreira 28, trabalhando 5 pontos. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5. E uma diminuição. Novamente, 5 pontos. 2, 3, 4 e 5. E uma diminuição. Vou repetir esse processo de 5 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Já fiz 2, falta 4. E essa carreira vai ficar com 36 pontos. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a minha carreira de número 29. E nessa carreira eu vou trabalhar 36 pontos baixos. Então, eu vou concluir e já volto. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a carreira de número 30. E nessa carreira eu vou trabalhar 4 pontos, 1, 2, 3 e 4 e uma diminuição. Novamente, 4 pontos e uma diminuição. Vou repetir esse processo de 4 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Já fiz 2, falta 4 e essa carreira vai ficar com 30 pontos. Essa carreira eu não dividi o início, por quê? Porque a carreira anterior eu não fiz diminuição, então eu fiz ela normal nessa carreira, tá? Concluí aqui a minha carreira. Antes de continuar, eu vou começar a colocar o enchimento. Gente, nunca coloca o enchimento de uma vez. Por quê? Porque não vai preencher toda a peça, ela vai ficar com defeito e você vai estourar os pontos. Então, você vai tirando aqui, ó, aos poucos e vai forrando toda a sua peça. Vai colocando, ó, e vai botando na posição. A parte que mais dá trabalho para colocar enchimento é essa partezinha, ó, entre os olhos. Então, mais um motivo para você colocar o enchimento da sua peça aos poucos. Deixa eu só tirar aqui que acabou entrando fio com tudo aqui. E assim eu vou forrando toda a minha peça, tá? Outra coisa também, na hora que você estiver colocando o enchimento, cuidado para não colocar demais aqui entre os olhinhos, para ele não perder esse formato dele aqui, ó, meio que pra dentro. Então, tô forrando aqui toda a minha peça. Ó, então, o fundo aqui, essa parte de cima já tá todo completo. Vou abrir um espaçozinho aqui no meio. E chegou a hora de colocar o chocalho no lugar. Então, eu vou colocar ele em pezinho assim, não assim, assim. Na minha peça. E vou continuar colocando o enchimento. Então, eu vou finalizar aqui essa parte do enchimento e já volto. Coloquei aqui uma boa camada de enchimento. Nossa base aqui toda já tá ok, ó. Sempre que for colocar, você vai apertando sua peça para ver onde tá faltando o enchimento e vai preenchendo, tá? Para não ficar nenhuma parte vazia. Mas não coloca muito para não estourar os pontos e ficar mostrando o enchimento, ó. Aqui ficou bem legal, bem fofinho e os pontos também fechadozinho, ó. Agora, eu vou iniciar a carreira 31. E na carreira 31, vou trabalhar 3 pontos. E uma diminuição. 3 pontos. E uma diminuição. Vou repetir esse processo de 3 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Já fiz 2, falta 4. E essa carreira vai ficar com 24 pontos.
Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a carreira 32 e na carreira 32 eu vou trabalhar 24 pontos baixos. Então, eu vou concluir e já volto. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a minha carreira 33 e nessa carreira eu vou trabalhar na alcinha de trás 24 pontos baixos, ó, só utilizando a alcinha de trás e deixando outra alcinha aqui na frente pra gente fazer esse acabamento aqui, ó. Então, eu vou concluir essa carreira e já volto. Concluí aqui a minha carreira, vou iniciar agora a minha carreira de número 34 e nessa carreira eu vou fazer uma sequência de 12 diminuições seguidas. Então, eu vou pegar aqui na alça da frente do primeiro e do segundo ponto, passo o fio pelas duas alcinhas e completo meu ponto baixo. Próximo ponto, a mesma coisa, alça da frente, alça da frente. Passo o fio pelas duas alcinhas e completo meu ponto baixo. Então, eu vou concluir aqui essa carreira só trabalhando diminuição e vou completar toda a minha peça com enchimento. Então, eu vou concluir aqui e já volto. Concluí a minha carreira, ficou com 12 pontos baixos, já coloquei todo o enchimento necessário na minha peça. Agora, eu vou iniciar minha carreira de número 35 e nessa carreira eu vou trabalhar 6 diminuições seguidas. Eu vou pegar aqui na alça da frente do primeiro e do segundo ponto, passo o fio pelas duas e completo meu ponto baixo. Então, aqui eu já fiz duas, falta 4 e essa carreira vai ficar com 6 pontos. Concluí a minha carreira, vou cortar aqui o fio. Isso é muito grande não, tá, gente? É só pra fechar aqui a base. Deixa eu tirar logo esse aqui. Vou prender. Vou pegar aqui a minha agulha. E vou fechar esse espaçozinho aqui, ó, com anel mágico reverso. Então, eu vou introduzir a agulha aqui, ó, só usando a alcinha da frente, de dentro pra fora, nos 6 pontos. E aí, meninas, vocês estão gostando desse polvozinho? Então, fala aqui nos comentários o que você tá achando da nossa aulinha. E, se possível, deixa aí o seu like que ajuda bastante ao nosso canal. Passei aqui nas 6 alcinhas, vou puxar o fio, ó. Aperto o máximo que der, com cuidado para não torar o fio. Volto no último ponto e prendo aqui, ó, o meu fio. Vou passar aqui no meio e vou sair em qualquer espaço. Puxa aqui, ó. Puxa até sentir um estralozinho na mão, que é quando o nozinho que a gente deu aqui na ponta entra. Agora, eu vou dar outro nozinho aqui, ó, passando assim pelo ponto. Deixa eu colocar aqui de novo. Dou um nozinho, deixa eu prender. Gente, essa linha escorrega muito. Então, na hora que a gente tá costurando, ela solta umas 500 vezes. Volta aqui, ó, pelo mesmo espaço, já sai em qualquer outra parte. Não puxa muito para não ficar marcado. E a cabeça e o corpinho do nosso polvo já tá pronto. Vamos bordar a boquinha para finalizar o bordado aqui do rostinho do nosso polvozinho. Então, essa primeira marcação aqui é entre as carreiras 19 e 20. E essa marcação aqui é entre as carreiras 22 e 23. Então, eu vou introduzir aqui a agulha. Eu tenho aqui, ó, 7 pontos de espaço. Você centraliza e conta, né? Aqui é o ponto do meio. Conto 3 pontos pra cá e 3 pontos pra cá. Então, vou introduzir aqui a agulha em qualquer parte. Vou iniciar aqui embaixo. Vou sair aqui no meu primeiro alfinete. Vou para o meu segundo alfinete. Tô deixando espaço aqui para finalizar. E vou para o meu terceiro alfinete. Se você quiser uma boca menor, é só você fazer com menos espaço, tá? Vou introduzir aqui, ó.
dessa forma aqui. Vou entrar aqui e vou sair no ponto seguinte. Passa aqui por baixo e volto pelo mesmo espaço, aqui passando por cima do fio. Agora, eu vou dar um nozinho. Volto aqui pelo mesmo espaço, que é para esconder esse nozinho. Passa assim, ó, com a agulha, porque aí você joga o enchimento por cima. Corto o excesso. E a boquinha do nosso polvo e o bordado tá completo. Agora eu vou fazer o acabamento daqui, que é esse aqui, ó, esse rosinha aqui. Vou pegar essa linha aqui, a numeração é a 33, 34, lembrando que aqui embaixo na descrição do vídeo vai estar a lista de material com a linha amigurumi e a lista de material com a linha amigurumi soft. Então, eu vou dar um nozinho. Vou vir aqui, ó. Aqui onde a gente deixou a alcinha, né? Vou prender em qualquer parte da alcinha. Puxa aqui. Vou apertar, né? Que ficou folgado. Vou vir na alcinha seguinte, ó. Tá vendo que eu não prendi, eu só fiz passar. Na alcinha seguinte, eu vou puxar o fio e vou fazer um ponto baixíssimo. Na próxima alcinha, que no caso é o próximo ponto, eu vou puxar o fio e fazer um ponto baixíssimo. E aqui eu vou trabalhar 24 pontos baixíssimo. Então, eu vou concluir aqui e volto no final para arrematar com vocês esses fios. Então, meninas, voltei aqui, eu falei para vocês que a gente ia arrematar o fio, mas a gente não vai arrematar o fio, tá? Então, aqui eu tenho 23 pontos baixíssimo, o de número 24 eu vou completar no mesmo espaço que eu iniciei. Então, eu venho aqui, ó, puxo o fio e faço aqui o meu último ponto baixíssimo. Agora, eu vou iniciar essa saiazinha aqui, ó. Então, como é que a gente vai fazer? Aqui, quando a gente fez os pontos baixíssimos, ela ficou tipo uma correntinha, né? Então, temos a alcinha do lado de cá e temos a alcinha do lado de cá. Então, eu vou trabalhar toda usando essa alcinha de cima e deixando a de baixo pra gente fazer os tentáculos. Então, eu vou fazer o quê? Vou pegar aqui, ó, a alcinha de cima, tá vendo, ó, que a de baixo tá ficando livre. E vou trabalhar aqui um ponto baixo. Na alcinha seguinte, eu pulo pra próxima. Então, nessa próxima aqui, ó, eu vou dar uma laçada e vou fazer no mesmo espaço 5 pontos altos. Então, eu tenho 1, 2, tudo na mesma corrente. 3, 4 e 5 pontos altos. Vou pular aqui a próxima e na próxima eu faço só usando uma alcinha, ó, um ponto baixo, dou uma laçada, pulo uma no ponto seguinte e vou repetir o mesmo processo, trabalhando 5 pontos alto na mesma correntinha, ó. Tenho aqui já 4 e 5. Deixa eu puxar esse nozinho aqui. Vou pular uma alcinha, na próxima eu faço um ponto baixo.
Vou trabalhar assim por toda a carreirinha. Então, eu vou finalizar aqui e no final eu volto com vocês. Eu quero mostrar pra vocês aqui também, ó. Tá ficando uma alcinha livre aqui atrás, ó. É onde a gente vai trabalhar os tentáculos. Concluí aqui, trabalhei um total de 6 leques, né? No total aqui. E vou prender aqui, ó, com ponto baixíssimo no ponto baixo que a gente iniciou. Corta aqui o fio. Prendo. E vou pegar a agulha, né, pra gente fazer um acabamento perfeito. Então, eu vou pegar esse fio, vou passar aqui por trás dos pontos. Passo aqui, ó. Volto pulando um ponto. E jogo esse fio aqui dentro. Corto aqui o excesso. E o acabamento, ó, do nosso polvozinho ficou pronto. Vamos trabalhar agora os tentáculos, são 8 no total. Então, eu vou pegar aqui a minha linha. A numeração dessa linha aqui é a 1122. Vou dar um nozinho. E vou deixar na agulha. Vou vir aqui nessa alcinha que tá aqui, ó. Que é a alcinha de trás, que eu falei pra vocês que a gente trabalhou na alcinha da frente. E deixar essa de trás pra gente trabalhar os tentáculos. Vou trabalhar um ponto baixo. Agora, vou subir 72 correntinhas. Então, eu vou fazer aqui esses 72 e já volto. Concluí aqui as 72 correntinhas. Vou dar uma laçada, vou pular 2 correntes. Na terceira corrente, eu começo a trabalhar. E vou trabalhar um aumento de meio ponto alto. São 2 pontos na mesma correntinha. Próxima correntinha, mais um aumento de meio ponto alto. Aqui eu vou trabalhar um total de 64 aumentos de meio ponto alto. Então, eu vou concluir aqui esses 64 aumentos de meio ponto alto e já volto. Concluí aqui os meus aumentos. Agora, eu vou finalizar com 6 meio ponto. Então, vai ser um ponto para cada correntinha. Então, aqui eu já tenho 3, 4, 5 e 6. Agora, aí vou vir aqui, ó, na correntinha seguinte, tá? A gente trabalhou nessa próxima aqui. Vou fazer um ponto baixo. Que é para prender o tentáculo. Na próxima, um ponto baixo. E na próxima, um ponto baixo. Então, aqui eu fiz um total de 3 pontos baixos. Vou subir agora novamente 72 correntinhas. Vou fazer aqui esses 72 e já volto. Concluí aqui as 72 correntinhas. Vou repetir o mesmo processo que eu fiz nesse tentáculo. Então, vou dar uma laçada. Vou pular 2 correntes, a partir da terceira eu começo uma sequência
de 64 aumentos de meio ponto alto. Então, eu vou fazer aqui esses 64 aumentos e já volto. Concluí aqui a minha sequência de aumentos, mas antes de continuar, deixa eu perguntar para vocês. Você já deixou o seu like aqui no vídeo para ajudar o Artes em Linha a trazer mais conteúdos assim para vocês? Se ainda não deixou, vem aqui embaixo no vídeo, deixa o seu like. Se possível também, compartilha esse vídeo e fala aqui nos comentários aonde você está assistindo esse vídeo, qual a sua cidade, que eu vou ter o prazer de responder a todas vocês. Então, vamos continuar aqui com o nosso tentáculo para finalizar ele e vou finalizar com 6 meio ponto alto. Então, aqui eu já tenho 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, eu vou prender no ponto seguinte com ponto baixo. E vou trabalhar mais 2 pontos baixos, um para cada corrente. Então, tenho 1. E 2. E vou subir novamente as 72 correntinhas e vou repetir todo esse processo que eu fiz nesse e nesse cacho. Quando você finalizar seus cachos, você faz isso, ó. Você vem enrolando os cachos para ele dar o formato, tá? Não adianta só você fazer e deixar, não, ó. Tá vendo a diferença? Quando você faz, ele fica mais aberto. E quando você enrola, você ajuda a dar o formato do cacho. Então, você vem aqui, ó, só enrolando para dar o formato do cacho do tentáculo. Então, eu vou concluir aqui. Eu fiz 2, falta 6, que é um total de 8 tentáculos. Vou fazer os outros 6 e volto no final com vocês. Concluí aqui todos os tentáculos, já cortei até o fio aqui. Agora, eu vou puxar, que é pra gente finalizar. Vou passar aqui na minha agulha. E vou vir aqui, ó, no primeiro ponto baixo que a gente fez. Passo aqui o meu fio. Volto aqui no último ponto baixo. Puxo. Vou jogar esse fio aqui pra trás. E aqui atrás eu vou prender em qualquer parte. Vou dar um nozinho aqui, ó. E vou passar com esse fio aqui por trás de alguns pontos. Jogo agora pra dentro da peça. E corto o excesso. E os tentáculos ficaram prontos. E a nossa surpresinha é essa receitinha também por escrito lá no nosso Instagram, Artes em Linha. Para você conferir essa aulinha por escrito, basta clicar no link que eu tô deixando aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixo, e seguir o Artes em Linha lá no Instagram. Espero muito que vocês gostem. Vamos trabalhar essa estrelinha aqui para decorar o nosso polvozinho. Então, eu vou utilizar aqui a cor 1122 e vou iniciar com um anel mágico. Agora, eu vou trabalhar 10 pontos baixos. Então, tenho 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vou puxar esse fio aqui para fechar, tá? Puxa e aperta bem, tá? Agora, eu vou vir aqui no primeiro ponto, faço um ponto baixíssimo. Vou subir agora 4 correntes. Tenho aqui 4 correntes, pulo a primeira e começo a trabalhar a partir da segunda. Vou trabalhar um ponto baixo, vou dar uma laçada na corrente seguinte, vou fazer um meio ponto, dou outra laçada e na minha última corrente eu vou fazer um ponto alto. Vou pular um ponto e no ponto seguinte vou prender com ponto baixíssimo. E já vou subir novamente as 4 correntes, pulo a primeira, na segunda faço um ponto baixo, dou uma laçada, faço um meio ponto, dou uma laçada e faço um ponto alto. Pulo um ponto, no ponto seguinte e prendo com ponto baixíssimo. Então, vou repetir esse mesmo processo que eu fiz na primeira e na segunda, por mais 3 vezes, para ficar um total de 5 pontas e já volto. Concluir aqui, né? Agora eu vou cortar o fio, você corte ele com espaço que dê para costurar. Essa minha peça aqui vai ser para um bebê recém-nascido, então eu vou costurar essa basezinha para evitar que a criança solte e se engasgue. Então, aqui, ó, cortei o fio, vou puxar ele todo. Vou passar aqui a ponta do fio na minha agulha. Vou vir aqui, ó, aonde eu iniciei, passo o fio de trás pra frente. Vou voltar aqui, ó. Aqui é o último ponto. Vou voltar aqui por cima dele, pegando as 2 alcinhas. Aqui eu tô fazendo um ponto baixíssimo, tá, gente? Só que eu tô fazendo dessa forma para o acabamento ficar um acabamento perfeito. Então, passei aqui, vou passar aqui para trás pelo ponto que a gente pula. Ó, tá vendo como fica? Não tem quem diga que aqui tem uma emenda, ó. E aqui atrás, eu vou dar um nozinho nesse fio. Você pode até amarrar ele com o fio que você fechou o anel mágico, ou dar um nozinho assim, ó. Deixa eu só puxar isso aqui. E deixar esse fio aqui que vai ser reservado para fazer a costura da estrelinha. Se você sentir dificuldade de fazer desse jeito, tá? Para finalizar, você pode prender com ponto baixíssimo. E ficou pronta a estrelinha. Agora, eu vou colocar a estrelinha no lugar. Eu vou fazer o quê? Vou pegar aqui, ó. Esse fio aqui é o fio que a gente fechou o anel mágico. Então, eu passei aqui a agulha, que eu vou passar lá por dentro da cabeça. Vou colocar aqui a minha estrelinha na posição que eu quero. E vou passar esse fio aqui por dentro, pra gente arrematar. Agora, eu vou pegar aqui o alfinete e vou botar nas pontinhas pra manter a estrelinha onde eu quero costurar. Gente, eu vou costurar essa estrelinha que você pode até colar, porque vai ser para um bebê recém-nascido, como eu já falei para vocês. Então, eu vou fazer a costura para ficar mais seguro pro bebê. Então, eu coloquei aqui a minha estrelinha no lugar e vou fazer a costura. A costura é uma costura simples, tá? Vou pegar aqui a agulha. Vou primeiro aqui, ó, introduzir na peça. Tá vendo que quando a gente coloca a estrela no lugar, ela já dá mais ou menos uma posição onde é que eu vou ter que introduzir a agulha. Então, eu vou introduzir primeiro embaixo, na cabeça, no caso.
e vou sair aqui, ó, no ponto que tá perto aqui do meu fio. Vou voltar nesse ponto aqui que eu não coloquei a agulha. Isso eu tô pegando na cabeça, tá? Vou pular esse ponto que eu entrei aqui, que eu saí com o fio, e vou sair no próximo ponto. No caso aqui, onde tá o alfinete. Vou voltar nesse ponto aqui e vou vir para esse outro lado aqui, ó, pro início aqui, ó. Vou voltar aqui, que foi o ponto que foi pulado, e vou para esse aqui, vou estar pulando esse ponto aqui, ó. E assim eu vou contornar toda a minha estrelinha. Aqui todos os pontos vai ser costurado. Tô voltando aqui no ponto que pulei. Pulo esse que tá com fio e vou pro próximo. Volto aqui. E vou aqui, ó, pra essa parte aqui do meio. Vou voltar aqui. E daqui eu já vou vir pra aqui, ó. Então, eu vou concluir a costura da minha estrela e já volto. Concluí aqui a minha costura, aqui foi onde a gente iniciou. Vou dar só um nozinho aqui, ó. E vou passar aqui por dentro da cabeça e sair no mesmo espaço aqui, ó. Onde eu saí com o fio que a gente fechou o anel mágico. Aí, aqui eu vou fazer o quê? Vou dar um nozinho. Só pra garantir. Corto o excesso. E escondo esse nozinho aqui por dentro da cabeça. E a estrelinha, olha como fica linda. Já tá no lugar. E com isso, finalizamos a nossa aulinha. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, se possível, compartilha esse vídeo e fala aqui nos comentários o que você achou da nossa aulinha. Vou deixar também link de outras aulas aqui no final do vídeo. E até a próxima aula!